Você faria isso por alguém? Você já foi julgada por estar grávida, sem ninguém ao lado? Já imaginou dormir numa praça fria, com um bebê na barriga, e ninguém estender a mão? Essa é a história de uma mulher que foi rejeitada por todos, e de um homem poderoso, Roberto Navarro, que viu naquela jovem mais do que o mundo jamais enxergaria. Comente. Você ajudaria alguém que todos ignoraram? Curta se acredita que o amor nasce nas piores tempestades. Inscreva-se no canal. Aqui as histórias tocam o coração de verdade. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. A chuva martelava contra a janela do quarto pequeno quando Júlia finalmente encontrou coragem para dizer as palavras que mudaram tudo. Suas mãos tremiam segurando o exame de sangue, o papel já amassado de tanto apertar entre os dedos. O cheiro de café velho impregnava a cozinha apertada, misturado ao perfume barato que sua mãe sempre usava. Aquele aroma enjoativo de rosas artificiais que agora fazia seu estômago revirar ainda mais. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A voz saiu mais fraca do que ela gostaria. Dona Marlene nem ergueu os olhos do celular, os dedos dançando sobre a tela enquanto assistia a mais um vídeo qualquer. O som estridente dos alto-falantes baratos ecoava pela casa, competindo com o barulho da chuva que não parava de cair lá fora. Fala logo, Júlia, não tenho tempo para suas bobagens. O tom áspero cortou o ar como uma lâmina. Júlia conhecia bem aquela frieza, a mesma que recebeu quando contou que queria estudar, a mesma quando pediu ajuda para procurar emprego, a mesma que a acompanhou por todos os seus 23 anos de vida. O papel do exame estava quente em suas mãos suadas. Estou grávida. As duas palavras caíram como bombas no silêncio que se seguiu. Dona Marlene finalmente levantou a cabeça, os olhos pequenos e duros fixos na filha. Por um momento que pareceu eterno, apenas o som da chuva preencheu o espaço entre elas. Do Marcelo? A pergunta veio carregada de uma esperança cruel. Júlia balançou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem antes mesmo de escorrerem. Ele me deixou quando soube. Disse que não era problema dele. O barulho do celular sendo jogado contra a mesa fez Júlia dar um pulo. Dona Marlene se levantou devagar, cada movimento calculado, como um predador se preparando para o ataque. Você é uma idiota, Júlia, uma idiota completa. A voz foi subindo de tom a cada palavra. 23 anos e você consegue estragar tudo de uma vez só. Mãe, eu preciso de ajuda agora. Não posso fazer isso sozinha. Júlia estendeu a mão, buscando algum gesto de carinho que nunca veio. O cheiro azedo de cerveja no hálito da mãe invadiu suas narinas quando ela se aproximou. Ajuda? Dona Marlene riu, um som áspero que não tinha nada de alegre. Eu mal consigo me sustentar, e você quer que eu banque você e mais um. Você perdeu a cabeça? Suas mãos gesticulavam freneticamente, os anéis baratos refletindo a luz amarelada da lâmpada fluorescente. Por favor, mãe, é seu neto. A súplica saiu quebrada, desesperada. Júlia sentiu o gosto salgado das lágrimas no canto da boca. Meu neto? O tom subiu uma oitava. Esse moleque nem pai tem. Você achou que ia fazer filho sozinha e eu ia aplaudir, que ia virar vovó babona e cuidar da sua irresponsabilidade? Cada palavra era uma punhalada. Você destruiu sua vida, Júlia. Destruiu completamente. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. Júlia podia ouvir sua própria respiração descompassada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Lá fora, um carro passou pela rua encharcada, os faróis iluminando momentaneamente as gotas que escorriam pela janela. Sabe o que você vai fazer? Dona Marlene se aproximou mais, o dedo indicador apontado para o rosto da filha. Vai pegar suas coisas e sair da minha casa, agora. O cheiro de cigarro em suas roupas se misturava com o perfume enjoativo, criando uma combinação que fazia Júlia sentir náusea. Mãe,
Está chovendo. Não tenho para onde ir. A voz saiu apenas como um sussurro desesperado. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas. A crueldade das palavras cortou mais fundo que qualquer tapa. Eu não vou sustentar vagabunda em casa. Se você quis brincar de adulta, agora se vira como adulta. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, a tinta descascada áspera contra sua palma. Por favor, só por hoje, até a chuva parar. Não. A resposta veio seca, final. Você sai agora ou eu chamo a polícia. E não adianta fazer drama, que não vai adiantar nada. Dona Marlene cruzou os braços, o rosto duro como pedra. Vai lavar roupa para fora, vai limpar casa, vai fazer alguma coisa, mas não vai ser aqui. As mãos de Júlia tremiam enquanto ela recolhia suas poucas roupas numa sacola plástica velha. O som da chuva parecia mais alto agora, mais ameaçador. Ela guardou o ultrassom entre as peças de roupa, protegendo a única prova de que não estava completamente sozinha no mundo, mesmo que ninguém parecesse se importar. E não volte. A voz da mãe ecoou pelo corredor quando Júlia se dirigiu à porta. Não quero ver sua cara aqui nunca mais. Você me envergonhou o suficiente. A porta se fechou atrás dela com um barulho seco que ecoou como um tiro na noite chuvosa. Júlia ficou parada na calçada por um momento, a sacola pesada em uma mão e a outra instintivamente protegendo a barriga ainda pequena. A chuva molhava seu cabelo, escorria por seu rosto misturando-se com as lágrimas que não paravam de cair. Dona Conceição, a vizinha do lado, espiava pela cortina da janela. Seus olhos se encontraram por um segundo através do vidro embaçado. Júlia acenou timidamente, uma última tentativa desesperada de encontrar compaixão. Mas a cortina se fechou rapidamente, deixando apenas a luz amarelada filtrando através do tecido barato. O frio da madrugada penetrava sua roupa encharcada. Júlia começou a caminhar sem destino, cada passo uma decisão de continuar vivendo. As ruas desertas refletiam as luzes dos postes, criando poças douradas no asfalto molhado. O som de seus tênis encharcados contra o concreto ecoava entre as casas silenciosas. Ela parou sob um ponto de ônibus, abraçando a sacola contra o peito. O abrigo de plástico oferecia pouca proteção contra o vento gelado que cortava a madrugada. Suas roupas grudavam no corpo e ela podia sentir a água escorrendo pelas costas, gelada como a realidade que agora enfrentava. Por um momento, colocou a mão sobre a barriga, onde uma vida minúscula crescia, sem saber que já estava órfã de avó, abandonada pelo pai, rejeitada pelo mundo antes mesmo de respirar pela primeira vez. Desculpa, meu amor, sussurrou para o bebê. A mamãe vai dar um jeito. Não sei como, mas vai. A chuva continuava caindo implacável, lavando a cidade e carregando consigo os últimos vestígios da vida que Júlia conhecia. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio enchendo seus pulmões, e seguiu caminhando pela madrugada, sozinha, mas determinada a encontrar um lugar no mundo para ela e seu filho. O frio da madrugada penetrava através das roupas encharcadas de Júlia como milhares de agulhas invisíveis. Depois de caminhar por 2 horas pelas ruas desertas, seus pés doloridos a levaram até a Praça das Américas, um pequeno refúgio urbano cercado por árvores antigas e bancos de concreto que já haviam testemunhado incontáveis dramas humanos. O cheiro de terra molhada se misturava com o aroma das flores do jasmim que desabrochavam mesmo na escuridão, criando um contraste poético entre beleza e desespero. Júlia escolheu um banco sob uma árvore frondosa, longe dos postes de luz que ainda funcionavam. A madeira estava encharcada e gelada, mas oferecia mais dignidade do que o chão lamacento.
Ela se encolheu como uma criança assustada, puxando os joelhos contra o peito numa tentativa desesperada de conservar o pouco calor que restava em seu corpo trêmulo. A sacola plástica com seus poucos pertences servia de travesseiro improvisado, e dela emanava o cheiro familiar de casa, um aroma agridoce que agora representava tudo o que havia perdido. O silêncio da praça era quebrado apenas pelo gotejamento constante das folhas ainda carregadas de chuva e pelo ruído distante de carros esporádicos cortando a madrugada. Júlia retirou o ultrassom de dentro da sacola, protegendo-o cuidadosamente da umidade com a própria blusa. Mesmo na penumbra, conseguia distinguir a pequena forma que representava seu filho. Uma mancha clara contra o fundo escuro da imagem. Uma promessa de futuro em meio ao caos do presente. "Olha só onde a gente veio parar, meu amor", sussurrou para a barriga ainda imperceptível. Sua voz se perdendo entre as folhas que balançavam suavemente com a brisa noturna. "Mas a mamãe não vai desistir de você. Nunca." As lágrimas desceram silenciosas por suas bochechas, salgadas e quentes contra a pele gelada pelo frio. A fome começava a roer seu estômago vazio. Não comia nada substancial desde o almoço do dia anterior. Um prato simples de arroz e feijão que agora parecia um banquete perdido para sempre. A sede também se fazia presente, uma secura desconfortável na garganta que a chuva não conseguia aliviar. Ela inclinou a cabeça para trás, abrindo a boca para capturar as gotas que ainda caíam das folhas, saboreando cada gota como se fosse o néctar mais precioso. O sono começou a vencê-la, apesar do frio cortante. Seus olhos se fechavam pesadamente, o corpo exausto pedindo descanso, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Júlia se deitou no banco, usando a sacola como travesseiro e abraçando o ultrassom contra o peito como um talismã protetor. O concreto gelado do banco machucava suas costelas, mas a exaustão era mais forte que o desconforto físico. Do outro lado da rua, um sedã preto de luxo reduziu a velocidade até parar completamente. Seus vidros escuros refletiam as poucas luzes da praça, tornando impossível ver quem estava no interior. O motor ronronava suavemente, um som grave e poderoso que contrastava com o silêncio noturno. Dentro do veículo, Roberto Navarro observava a cena com uma mistura de curiosidade e algo que ele próprio não conseguia definir completamente. Aos 42 anos, Roberto era um homem acostumado a ver o mundo através de relatórios financeiros e planilhas de lucros. Seu império empresarial havia sido construído sobre decisões racionais e investimentos calculados, deixando pouco espaço para sentimentalismos. Mas algo naquela jovem mulher encolhida no banco da praça despertou uma sensação estranha em seu peito. Uma pontada de humanidade que ele julgava ter perdido há muito tempo. "Senhor, não deveria estar voltando para casa?" A voz respeitosa de seu motorista Joaquim ecoou no interior luxuoso do carro. O homem de 60 anos já trabalhava para a família Navarro há 3 décadas e conhecia bem os hábitos de seu patrão. Era incomum Roberto sair dirigindo sozinho pela madrugada. E mais incomum ainda era parar numa praça deserta para observar uma estranha. "Mais alguns minutos, Joaquim." Roberto não tirava os olhos da figura frágil no banco. Mesmo à distância, podia perceber que se tratava de uma mulher jovem, e algo em sua postura sugeria vulnerabilidade extrema. Não era comum encontrar pessoas dormindo ao relento naquele bairro, que ficava numa zona relativamente segura da cidade. Júlia se mexeu inquieta no banco, procurando uma posição menos desconfortável. O frio estava penetrando em seus ossos, fazendo-a tremer involuntariamente. Em seus sonhos fragmentados, ela estava de volta à cozinha pequena de sua mãe, mas desta vez a mulher a recebia com um sorriso caloroso, preparando um chá quente e perguntando sobre o bebê.
Mas mesmo em sonho, a realidade se infiltrava. O cheiro de chuva, o frio cortante, a dureza do concreto contra suas costas. Roberto notou os tremores que sacudiam o corpo da jovem mesmo à distância. Algo primitivo e protetor despertou dentro dele, uma sensação que não experimentava desde a morte de sua irmã mais nova, há 15 anos. Helena havia morrido jovem, vítima de uma overdose nas ruas, e Roberto sempre se culpou por não ter estado presente quando ela mais precisou. Ver aquela desconhecida em situação tão vulnerável trouxe de volta memórias dolorosas que ele preferia manter enterradas. Joaquim, você tem filhas, disse Roberto, sua voz mais baixa que o habitual. O que faria se encontrasse uma delas nesta situação? O motorista observou a praça através do espelho retrovisor, seus olhos experientes captando detalhes que passariam despercebidos para muitos. Senhor, se fosse uma das minhas meninas, eu esperaria que alguém com coração parasse para ajudar. Havia uma honestidade simples em suas palavras que tocou Roberto profundamente. O vento noturno se intensificou, balançando os galhos das árvores e fazendo as folhas dançarem numa sinfonia melancólica. Júlia se encolheu ainda mais, procurando proteção contra as rajadas geladas que pareciam penetrar através de suas roupas úmidas. Seus lábios começavam a ganhar um tom azulado e sua respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar frio da madrugada. Roberto continuava observando, dividido entre a compaixão crescente e sua natureza tradicionalmente cautelosa. Não era homem de tomar decisões impulsivas, especialmente quando envolviam estranhos. Sua posição social exigia prudência constante. Cada gesto público era analisado, cada ação dissecada pela mídia e pelos concorrentes. Mas algo naquela cena transcendia as considerações práticas. A jovem começou a gemer baixinho durante o sono, sons de desconforto que chegavam até o carro mesmo com as janelas fechadas. Roberto podia ver que ela abraçava algo contra o peito, um papel ou documento que protegia cuidadosamente mesmo inconscientemente. Havia uma inocência devastadora em sua vulnerabilidade, uma pureza que contrastava brutalmente com a crueldade de sua situação. Senhor, Joaquim falou novamente, sua voz carregada de preocupação genuína. Talvez devêssemos chamar os serviços sociais, ou a polícia. Não é seguro uma moça sozinha na rua a esta hora. Roberto considerou a sugestão, mas algo o incomodava nessa solução burocrática. Conhecia bem o sistema público, os abrigos superlotados, a burocracia interminável, a falta de recursos adequados. Aquela jovem precisava de ajuda imediata, não de mais uma noite perdida nos corredores frios de uma instituição. Um carro passou pela rua, seus faróis iluminando momentaneamente o rosto de Júlia. Roberto pode ver que se tratava de uma mulher muito jovem, com traços delicados e uma expressão de paz forçada, mesmo no sono inquieto. Havia algo em seu rosto que lembrava Helena, não fisicamente, mas na vulnerabilidade pura que ambas compartilhavam. Júlia acordou sobressaltada, confusa sobre onde estava. Por alguns segundos, esperou ver o teto familiar de seu quarto, ouvir os ruídos habituais da casa. Mas a realidade retornou como um soco no estômago. O banco gelado, a praça escura, o abandono total. Ela se sentou lentamente, cada músculo protestando contra o frio e a posição desconfortável. Foi então que notou o carro parado do outro lado da rua. Seus vidros escuros impediam que visse o interior, mas algo na imobilidade do veículo a deixou alerta. Medo e esperança se misturaram em seu peito. Medo de que fosse alguém com más intenções, esperança de que pudesse ser auxílio chegando quando mais precisava. Roberto viu o momento exato em que ela percebeu sua presença. Mesmo à distância, podia sentir a tensão que tomou conta do corpo dela, a forma como se preparou para fugir se necessário. A situação havia chegado a um ponto decisivo.
Ou ele agia agora, ou ela desapareceria na escuridão, provavelmente para enfrentar perigos ainda maiores nas ruas desertas. O ultrassom escorregou das mãos de Júlia, caindo no chão molhado. Ela se abaixou rapidamente para recuperá-lo, e foi nesse movimento que Roberto viu, pela primeira vez, o que ela protegia tão cuidadosamente. Mesmo sem conseguir distinguir detalhes, a forma característica do papel o fez compreender instantaneamente a situação. Ela estava grávida. A primeira claridade do amanhecer começava a filtrar através das copas das árvores quando Júlia decidiu que não podia permanecer mais tempo no banco gelado. Cada fibra de seu corpo doía, desde a coluna torturada pela superfície de concreto até os dedos dos pés entorpecidos dentro dos tênis encharcados. O estômago roncava violentamente, lembrando-a de que não comia há quase 24 horas, e a sede tornava sua garganta áspera como lixa. Ela sabia que precisava se mover, encontrar um banheiro público, talvez um posto de gasolina onde pudesse ao menos lavar o rosto e beber um pouco de água. Tentou se levantar devagar, mas suas pernas bambas não responderam adequadamente. O sangue havia parado de circular direito durante as horas no frio, e ela sentiu uma tontura violenta que a fez cambalear para frente. Seus olhos se turvaram por um instante, pequenos pontos luminosos dançando em sua visão como estrelas cadentes. A sensação de náusea que a acompanhava desde o início da gravidez se intensificou drasticamente com o estômago vazio e o estresse da situação. "Calma, meu bebê", murmurou baixinho, uma mão instintivamente protegendo a barriga, enquanto a outra se apoiava no encosto do banco para manter o equilíbrio. A mamãe só precisa se acostumar com isso. Mas mesmo suas palavras soaram fracas e pouco convincentes em seus próprios ouvidos. A realidade era que seu corpo estava começando a protestar contra as condições extremas, e ela precisava urgentemente de ajuda médica e alimentação adequada. O carro preto continuava parado do outro lado da rua, seu motor silencioso agora, mas sua presença constante deixava Júlia cada vez mais nervosa. Já era madrugada quando ela notara o veículo pela primeira vez. E agora, com os primeiros raios de sol tingindo o céu de rosa pálido, ele ainda estava lá. Quem quer que estivesse dentro daquele carro havia passado horas a observando, e isso não podia significar nada bom. Decidiu ignorar o veículo misterioso e foco em suas necessidades imediatas. Júlia dobrou cuidadosamente o ultrassom e o guardou no bolso interno de sua jaqueta, certificando-se de que estivesse protegido da umidade. Pegou a sacola plástica com suas roupas e deu alguns passos vacilantes em direção à saída da praça. Seus músculos protestaram contra cada movimento, rígidos pelo frio e pela posição desconfortável em que havia dormido. Foi ao tentar subir a pequena inclinação que levava à calçada que tudo desandou. Seus pés escorregaram nas folhas molhadas que cobriam o chão como uma armadilha traiçoeira. Júlia sentiu o momento exato em que perdeu o equilíbrio, seus braços se agitando desesperadamente no ar, numa tentativa vã de se agarrar a alguma coisa. O tempo pareceu se dilatar, cada fração de segundo se estendendo como uma eternidade, enquanto ela caía inexoravelmente em direção ao solo. O impacto foi brutal. Júlia aterrissou de barriga no chão de cimento molhado, todo o peso de seu corpo concentrado exatamente onde crescia seu filho. A dor que explodiu em seu abdômen foi diferente de qualquer coisa que já experimentara. Aguda, penetrante, irradiando-se por todo o corpo como ondas de fogo líquido. Ela não conseguiu nem mesmo gritar nos primeiros segundos, o choque roubando todo o ar de seus pulmões. "Meu Deus, meu bebê!" O grito finalmente saiu quando conseguiu recuperar a respiração. Um som dilacerante que ecoou pela praça vazia. Júlia tentou se virar, mas uma dor lancinante no baixo ventre a fez dobrar-se sobre si mesma.
Suas mãos tremiam enquanto tocavam a barriga, procurando desesperadamente por sinais de que tudo estava bem, mas o pânico começava a nublar sua capacidade de raciocinar. Um homem idoso que passeava com seu cachorro pela manhã parou a poucos metros de distância, observando a cena com uma expressão de incômodo evidente. Júlia estendeu a mão em sua direção, os olhos suplicantes. "Por favor, me ajude, estou grávida." Mas o homem apenas balançou a cabeça desaprovadoramente, murmurou algo sobre essas moças de hoje em dia e acelerou o passo, puxando o cão pequinês que tentava se aproximar para cheirar a desconhecida. Uma mulher de meia idade, que cortava caminho pela praça para chegar ao ponto de ônibus, também notou a situação. Júlia tentou chamar sua atenção, mas a mulher evitou cuidadosamente qualquer contato visual, fingindo estar absorta em seu celular enquanto contornava a área onde ela jazia no chão. Era como se Júlia tivesse se tornado invisível, ou pior, como se sua presença fosse algo contagioso que as pessoas precisavam evitar a qualquer custo. "Alguém me ajuda, por favor." O grito saiu mais desesperado agora, carregado de uma angústia que fazia sua voz se quebrar. "Meu bebê pode estar machucado." Mas as poucas pessoas que passavam pela praça naquele início de manhã simplesmente ignoravam seus apelos, algumas acelerando deliberadamente o passo para se afastar mais rapidamente da cena constrangedora. A dor no abdômen não diminuía. Na verdade, parecia estar se intensificando. Uma sensação de queimação que irradiava para as costas e descia pelas pernas. Júlia conhecia pouco sobre gravidez, mas tinha certeza de que aquele tipo de dor não era normal. O terror de estar perdendo seu filho, a única coisa que lhe restava no mundo, começou a tomar conta de sua mente, fazendo-a soluçar convulsivamente. Foi então que ouviu o barulho de uma porta de carro se fechando com força. Passos rápidos e determinados ecoaram no asfalto molhado, aproximando-se rapidamente. Júlia ergueu os olhos turvos pelas lágrimas e viu um homem alto se aproximando correndo, seu terno escuro contrastando com a informalidade matinal da praça. Mesmo através da dor e do pânico, ela conseguiu notar que se tratava de alguém claramente bem-sucedido. Suas roupas eram caras, seus sapatos de couro italiano, e havia uma autoridade natural em seus movimentos. Roberto Navarro havia observado toda a cena do interior de seu carro, e no momento em que viu a jovem cair, todos os seus instintos protetivos se ativaram simultaneamente. Não houve hesitação, não houve cálculo de riscos ou consideração sobre as possíveis consequências sociais. Ele simplesmente agiu, movido por um impulso primitivo de ajudar alguém em perigo. "Não se mova", disse ele, ajoelhando-se ao lado de Júlia, no chão molhado, sem se importar com o terno de R$ 3.000 que estava usando. Suas mãos se moveram com surpreendente delicadeza, verificando se ela havia batido a cabeça ou quebrado algum osso. "Onde está doendo?" "Minha barriga", Júlia conseguiu sussurrar entre soluços. "Estou grávida. Acho que machuquei meu bebê." A confissão saiu quebrada, carregada de um medo tão profundo que fez o coração de Roberto se acelerar. Sem perder tempo com perguntas desnecessárias, Roberto tirou seu celular do bolso e discou rapidamente. "Preciso de uma ambulância na Praça das Américas, urgente. Gestante, com possível trauma abdominal após queda." Sua voz era firme e autoritária, acostumada a ser obedecida. "Sim, é emergência obstétrica. Mandem a equipe mais próxima, agora." Enquanto aguardava a ambulância, Roberto tirou seu paletó e o colocou sobre Júlia, protegendo-a do frio matinal. O gesto simples, mas profundamente humano, fez com que ela o olhasse pela primeira vez realmente nos olhos. Havia algo naquele olhar que a tranquilizou parcialmente, uma determinação inabalável de que tudo ficaria bem, uma força silenciosa que prometia proteção. "Como você se chama?" perguntou ele, sua voz mais suave agora. "Júlia."
ela respondeu, ainda tremendo tanto pelo frio quanto pelo susto. Júlia, eu sou Roberto. Vou ficar aqui com você até a ambulância chegar, está bem? E depois vou acompanhar você ao hospital. Não era uma pergunta, era uma declaração de intenções. Havia algo em seu tom que não admitia discussão. Ele havia decidido se responsabilizar por ela, pelo menos naquele momento de crise. Eu não tenho dinheiro para hospital particular, Júlia murmurou, a preocupação financeira se sobrepondo mesmo à dor física. Não posso pagar. Não se preocupe com isso agora, Roberto interrompeu gentilmente. O importante é cuidar de você e do seu bebê. O resto a gente resolve depois. Havia uma naturalidade em suas palavras que sugeria que dinheiro nunca havia sido um problema em sua vida, mas também uma generosidade genuína que ia além da simples demonstração de riqueza. O som da sirene da ambulância se aproximando trouxe alívio tanto para Júlia quanto para Roberto. Em poucos minutos, uma equipe de paramédicos estava se ocupando dela, verificando seus sinais vitais e preparando-a para o transporte. Roberto permaneceu ao lado durante todo o processo, sua presença constante oferecendo uma âncora de estabilidade em meio ao caos. Senhor, o senhor é familiar da paciente? Perguntou um dos paramédicos enquanto preparavam a maca. Roberto hesitou por apenas um segundo antes de responder. Sou um amigo da família. Vou acompanhar ela ao hospital. A mentira saiu naturalmente, motivada por uma necessidade instintiva de manter-se envolvido na situação. Quando a maca foi colocada na ambulância, Roberto segurou a mão de Júlia brevemente. Vai ficar tudo bem, disse ele. E pela primeira vez desde que havia sido expulsa de casa, Júlia acreditou que talvez fosse verdade. O cheiro característico de desinfetante hospitalar invadiu as narinas de Júlia quando ela finalmente recuperou a consciência completa. Suas pálpebras pesadas se abriram lentamente, revelando um teto branco imaculado, onde luzes fluorescentes criavam um brilho artificial que machucava seus olhos sensíveis. Por alguns segundos de confusão, ela não conseguiu se lembrar onde estava ou como havia chegado ali. A última imagem clara em sua memória era a sensação de estar caindo, o impacto brutal contra o chão molhado da praça e depois, um homem de terno se ajoelhando ao seu lado. Seus dedos exploraram cautelosamente o tecido macio da camisola hospitalar que vestia, tão diferente das roupas úmidas e sujas que usara durante a noite na praça. A cama era surpreendentemente confortável, com lençóis limpos que cheiravam a amaciante e travesseiros fofos que sustentavam sua cabeça dolorida. Júlia moveu a mão instintivamente para a barriga, procurando por qualquer sinal de anormalidade, qualquer indicação de que algo terrível havia acontecido com seu bebê. Já estava na hora de você acordar. A voz masculina a fez girar a cabeça rapidamente, causando uma leve tontura. Roberto estava sentado numa poltrona de couro bege ao lado da cama, suas roupas diferentes das que usava na praça. Agora vestia uma camisa social azul clara e calças de algodão, evidentemente tendo ido em casa trocar de roupa enquanto ela dormia. Havia uma xícara de café fumegante em suas mãos e uma expressão de alívio genuíno em seu rosto quando seus olhos se encontraram. Meu bebê. Foram as primeiras palavras que conseguiu pronunciar, sua voz rouca pelo tubo que haviam colocado em sua garganta durante os exames. Ele está bem? Roberto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, numa postura que transmitia tanto preocupação quanto determinação. O médico disse que está tudo normal. Você teve uma contusão no abdômen, mas o ultrassom mostrou que o bebê não foi afetado. Os batimentos cardíacos estão fortes e regulares. Ele fez uma pausa, observando o alívio evidente que se espalhou pelo rosto de Júlia. Você teve muita sorte. As lágrimas brotaram nos olhos de Júlia,
Mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio, não de desespero. Obrigada, sussurrou, sua voz carregada de uma emoção que ia muito além de palavras simples. Obrigada por me ajudar. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Não precisa agradecer, Roberto respondeu, mas havia algo em seu tom que sugeria que o gesto havia significado tanto para ele quanto para ela. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Ambos sabiam que isso não era verdade. Várias pessoas haviam passado por ela na praça e deliberadamente escolhido ignorar sua situação. Júlia tentou se sentar na cama, mas uma onda de tontura a fez reconsiderar. Roberto imediatamente se levantou para ajudá-la, ajustando os travesseiros atrás de suas costas, com uma delicadeza surpreendente para alguém claramente não acostumado a cuidar de pessoas doentes. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e ela pode sentir o cheiro sutil de um perfume masculino caro, misturado com o aroma de café fresco. "Quanto tempo estive aqui?" perguntou Júlia, olhando pela janela, onde podia ver que o sol já estava alto no céu. "Desde ontem de manhã." "Você dormiu quase 24 horas?" O médico disse que era uma combinação de exaustão, desidratação e choque emocional. Roberto voltou a se sentar, mas manteve sua postura atenta, como se estivesse pronto para saltar em sua ajuda a qualquer momento. "Eles te deram soro, medicação para a dor e você precisava do descanso." A realidade começou a se infiltrar na consciência de Júlia como água gelada. Ela estava num hospital particular. Isso era óbvio pela qualidade dos equipamentos, pela decoração sofisticada do quarto, pela atenção individualizada que claramente havia recebido. E tudo isso custava uma fortuna que ela jamais poderia pagar. "Roberto", disse ela, usando seu nome pela primeira vez, "eu não posso pagar por isso. Este hospital, este quarto. Eu não tenho dinheiro para nada disso." Roberto balançou a cabeça como se a preocupação financeira fosse irrelevante. "Já está tudo resolvido. Você não deve nada para ninguém." Havia uma naturalidade em sua voz que sugeria que pagar contas hospitalares de 5 cifras era algo rotineiro em sua vida. "Mas eu não posso aceitar isso", Júlia protestou, tentando se sentar mais ereta na cama. "Você nem me conhece. Por que faria algo assim por uma estranha?" Por um momento, Roberto permaneceu em silêncio, seus olhos se perdendo na vista da janela. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso emocional que ela não esperava. "Eu tinha uma irmã mais nova, Helena." Ele fez uma pausa, como se precisasse reunir coragem para continuar. "Ela morreu nas ruas, sozinha, porque ninguém parou para ajudá-la quando precisou. Eu não consegui chegar a tempo." A confissão criou um momento de intimidade inesperada entre dois estranhos. Júlia pode ver a dor genuína em seus olhos, uma ferida antiga que ainda sangrava mesmo depois de todos esses anos. "Sinto muito", disse ela suavemente, "quando te vi naquela praça, grávida, sozinha." Roberto limpou a garganta, claramente desconfortável com a vulnerabilidade que havia exposto. Não podia simplesmente passar dirigindo e fingir que não tinha visto. Um barulho na porta interrompeu o momento. Uma enfermeira entrou empurrando um carrinho com uma bandeja de comida que fez o estômago de Júlia roncar audivelmente. Havia sido tanto tempo desde que comera uma refeição adequada que ela havia esquecido como era ter fome normal. Não aquela sensação de vazio desesperador que a acompanhara na praça. "Bom dia, querida", disse a enfermeira com um sorriso caloroso. "O médico disse que você pode comer normalmente agora. Preparamos algo leve para começar: canja de galinha, torradas, suco de laranja natural." Ela posicionou a bandeja na mesa móvel e a deslizou para perto da cama. "E aqui estão suas vitaminas pré-natais. O doutor quer que você tome uma por dia."
O cheiro da comida quente fez Júlia perceber o quão faminta estava. Ela começou a comer devagar, saboreando cada colherada como se fosse um banquete real. A canja estava perfeitamente temperada, as torradas crocantes e douradas, e o suco tinha o sabor autêntico de laranjas frescas. Era o tipo de refeição que ela considerava luxo em sua vida anterior. Roberto observou em silêncio enquanto ela comia, e Júlia pôde perceber que havia uma satisfação genuína em seu rosto ao vê-la se alimentar adequadamente. "Está com gosto bom?" perguntou ele. "Está maravilhoso", Júlia respondeu entre garfadas. "Faz tanto tempo que não como algo assim." Ela parou abruptamente, percebendo que havia revelado mais sobre sua situação precária do que pretendia. "O médico disse que você precisa se alimentar melhor por causa da gravidez", Roberto continuou, como se não tivesse notado seu constrangimento. "Ele quer te manter aqui mais um dia para observação. Garantir que você e o bebê estão completamente estáveis." A menção de ficar mais um dia no hospital trouxe de volta todas as preocupações de Júlia sobre dinheiro, mas também levantou uma questão mais imediata e aterrorizante. Para onde ela iria quando recebesse alta? A realidade era que ela não tinha mais casa, não tinha família disposta a ajudá-la, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada além da roupa que vestia quando caiu na praça. Como se pudesse ler seus pensamentos, Roberto se inclinou para a frente novamente. "Júlia, preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesta comigo." Sua voz tinha um tom sério que fez ela parar de comer e prestar atenção total. "Você tem para onde ir quando sair daqui?" A pergunta pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Júlia baixou os olhos para a canja, suddenly perdendo o apetite. Ela podia mentir, inventar alguma história sobre parentes distantes ou amigos que a acolheriam, mas algo na maneira como Roberto a olhava, com uma honestidade direta que exigia reciprocidade, a impediu de ser desonesta. "Não", disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. "Não tenho para onde ir." Roberto assentiu lentamente, como se a resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. "Sua família?" "Minha mãe me expulsou de casa quando contei que estava grávida." As palavras saíram amargas, carregadas de toda a dor da rejeição. "Disse que eu era uma vergonha, que havia destruído minha vida." "E o pai do bebê?" Júlia soltou uma risada amarga. "Sumiu no mundo quando soube da gravidez. Disse que não era problema dele." Ela olhou para Roberto diretamente nos olhos. "Então não, eu não tenho absolutamente ninguém." Roberto permaneceu em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando pensativamente na lateral da poltrona. Júlia pôde ver que ele estava processando informações, tomando algum tipo de decisão interna. Havia uma intensidade em sua concentração que sugeria que whatever ele estava considerando era significativo. "Tenho uma proposta para você", disse ele finalmente, sua voz carregada de uma determinação que não admitia questionamento. "Você pode vir ficar na minha casa até o bebê nascer. Tem quartos de sobra, funcionários que podem ajudar, e você teria acesso aos melhores cuidados médicos." Júlia almost choked no suco que estava bebendo. O quê? Você está falando sério?" "Completamente sério." Roberto se levantou e foi até a janela, suas mãos nos bolsos enquanto olhava para a cidade lá embaixo. "Você precisa de um lugar seguro para morar e cuidados adequados durante a gravidez. Eu tenho recursos para oferecer isso. É uma situação que beneficia ambos." "Mas por quê?" Júlia perguntou, genuinamente confusa. "Você não me conhece. Pode ser que eu seja uma criminosa, uma mentirosa, qualquer coisa." Roberto se virou para encará-la, um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca. "Você dormiu numa praça porque não tinha para onde ir, mas protegeu aquele ultrassom como se fosse ouro. Você está mais preocupada em como vai pagar este hospital do que com seu próprio bem-estar.
Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. A oferta era tão inesperada, tão generosa, que Júlia não conseguia processar completamente. Parte dela queria aceitar imediatamente. A prospecto de segurança, de cuidados médicos adequados, de não ter que dormir nas ruas, era tentadora além da imaginação. Mas a outra parte dela, a parte orgulhosa que havia sido criada para never depend on anyone, hesitava. E se eu aceitar, disse ela lentamente, o que você esperaria em troca? A pergunta seemed to surprise Roberto. Nada além de que você cuide de si mesma e do bebê, que se alimente direito, vá às consultas médicas, descanse adequadamente. Ele fez uma pausa. Júlia, eu não estou oferecendo isso esperando nada em troca. Estou oferecendo porque é a coisa certa a fazer. A mansão Navarro se erguia majestosa contra o céu azul da tarde. Suas linhas arquitetônicas neoclássicas contrastando com os jardins meticulosamente cuidados que se estendiam por hectares. Júlia observava através da janela do Mercedes-Benz de Roberto, seus olhos arregalados tentando absorver a grandiosidade do que seria temporariamente seu novo lar. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente, revelando uma alameda de palmeiras imperiais que levava até a entrada principal. Um palacete de 3 andares com colunas de mármore e uma fonte circular, onde águas cristalinas dançavam sob a luz dourada do sol poente. É aqui que você mora? A pergunta saiu num sussurro reverente. Júlia nunca havia imaginado que casas assim existissem na vida real. Achava que eram cenários de novelas ou páginas de revistas de decoração. O cheiro do couro legítimo dos bancos se misturava com o perfume sutil de Roberto, criando uma atmosfera de luxo que a deixava simultaneamente fascinada e intimidada. Há 15 anos, Roberto respondeu com naturalidade, como se viver numa propriedade que valia dezenas de milhões fosse normal. Comprei, depois que minha empresa começou a crescer exponencialmente. Era grande demais para uma pessoa só, mas sempre pensei que um dia teria uma família para preenchê-la. Havia melancolia sutil em sua voz, que não passou despercebida por Júlia. O carro parou em frente à entrada principal, onde 2 funcionários uniformizados já aguardavam. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido de terno preto, desceu os degraus de mármore com passos medidos, seguido por uma mulher de aproximadamente 50 anos, usando um vestido azul marinho que gritava elegância discreta. Júlia sentiu seu estômago se contrair. Era óbvio que se tratava de pessoas acostumadas a servir uma clientela muito específica. E ela definitivamente não se encaixava no perfil usual. Este é Antônio, meu mordomo, disse Roberto enquanto saía do carro, e Dona Carmen, a governanta da casa. Ele contornou o veículo para abrir a porta de Júlia, um gesto de cavalheirismo que ela não esperava. Antônio, Dona Carmen, esta é Júlia. Ela ficará conosco pelos próximos meses. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão palpável. Júlia percebeu os olhares discretos, mas avaliativos, que os funcionários trocaram entre si, provavelmente se perguntando quem era aquela jovem de roupas simples que seu patrão trouxera para casa. Dona Carmen especialmente parecia estar fazendo um inventário mental de cada detalhe da aparência de Júlia, desde seus cabelos, ainda desalinhados da estadia no hospital, até seus tênis gastos que contrastavam dramaticamente com o ambiente luxuoso. Prazer em conhecê-la, senhorita Júlia, disse Antônio com a polidez profissional de quem havia sido treinado para nunca demonstrar surpresa ou desaprovação, independentemente das circunstâncias. Sua voz carregava um sotaque educado que sugeria anos de refinamento no serviço doméstico de alto padrão. Dona Carmen foi menos calorosa em sua saudação, oferecendo apenas um aceno de cabeça e um "seja bem-vinda" que soou mais protocolar que genuíno. Seus olhos pequenos e escuros continuavam analisando Júlia, como se ela fosse um quebra-cabeça que precisava ser decifrado.
ou talvez uma ameaça que precisava ser avaliada. Antônio, por favor, prepare o quarto azul para a Júlia, instruiu Roberto, ignorando completamente a tensão no ar. E peça para a dona Carmen providenciar algumas roupas adequadas. Júlia está grávida, então precisa de peças confortáveis, mas elegantes. Ele se virou para ela com um sorriso tranquilizador. Espero que não se importe. Achei que seria mais prático que sair para fazer compras agora. A menção da gravidez causou uma reação visível em ambos os funcionários. Dona Carmen abriu ligeiramente a boca, como se fosse fazer algum comentário, mas se controlou rapidamente. Antônio manteve sua expressão neutra, mas Júlia notou como seus olhos se dirigiram automaticamente para sua barriga ainda imperceptível. "O quarto azul, senhor?" Dona Carmen falou pela primeira vez, sua voz carregada de surpresa mal disfarçada. "Mas aquele é o quarto de hóspedes principais. Talvez o quarto rosa no segundo andar. O quarto azul." Roberto repetiu com firmeza, seu tom não admitindo discussão. "É o mais confortável e tem a melhor vista dos jardins. Júlia é minha convidada especial e quero que seja tratada como tal." Havia uma autoridade em sua voz que deixou claro que a decisão não estava aberta a debate. Júlia sentiu as bochechas queimarem de constrangimento. Era óbvio que sua presença estava causando algum tipo de ruptura na hierarquia doméstica estabelecida, e ela odiava ser a causa de qualquer tensão. "Roberto, talvez eu pudesse ficar num quarto menor, menos trabalhoso." Tentou amenizar a situação. "Absolutamente não!" Ele a interrompeu gentilmente. "Você vai ficar no quarto azul e é final de conversa." Dirigiu-se então aos funcionários com um olhar que não deixava dúvidas sobre suas expectativas. "Júlia está passando por um momento difícil em sua vida, e nossa função é garantir que ela se sinta segura e bem cuidada aqui. Espero que todos compreendam isso perfeitamente." Antônio assentiu respeitosamente. "Naturalmente, senhor Navarro. Farei questão de que a senhorita Júlia tenha tudo o que precisar." Houve sinceridade em sua voz, que sugeriu que, independentemente de suas opiniões pessoais, ele cumpriria as instruções de seu patrão com profissionalismo exemplar. Dona Carmen, por outro lado, ofereceu apenas um "sim, senhor" seco antes de se dirigir para o interior da casa, seus saltos repicando contra o mármore num ritmo que transmitia irritação contida. Era claro que ela tinha reservas sobre a situação, mas também era evidente que não ousaria contradizer abertamente as ordens de Roberto. "Vamos", disse Roberto, oferecendo seu braço para Júlia numa demonstração de cortesia que a fez se sentir como uma princesa em um conto de fadas. "Deixe-me mostrar sua nova casa." O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada se estendia por 2 andares, com uma escadaria de mármore que se curvava graciosamente em direção aos pavimentos superiores. Lustres de cristal pendiam do teto alto como joias suspensas, projetando prismas de luz colorida nas paredes decoradas com pinturas que Júlia suspeitava serem originais de artistas famosos. O cheiro no ar era uma mistura sutil de flores frescas, produtos de limpeza de alta qualidade e algo indefinível que ela associava à riqueza antiga. "Meu Deus!" murmurou Júlia, sua voz ecoando suavemente no espaço amplo. "É como um palácio." Ela tinha medo de tocar em qualquer coisa, como se seus dedos pudessem deixar marcas em superfícies que provavelmente custavam mais que sua casa inteira. Roberto sorriu ao observar sua reação. "Pode parecer intimidante no início, mas você vai se acostumar rapidamente." Ele a guiou através de uma série de salas que se sucediam como cenários de um filme de época. A biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. A sala de estar, formal, com sofás de veludo e mesas de mogno polido.
O escritório com uma mesa imensa e janelas que ofereciam vista panorâmica dos jardins. Como você consegue não se perder aqui? Júlia perguntou meio em brincadeira, meio sério, enquanto tentava memorizar o caminho que haviam percorrido. Prática, Roberto riu, um som genuíno que transformou momentaneamente seu rosto sério numa expressão mais jovem e descontraída. Nos primeiros meses depois que me mudei, eu carregava um mapa da casa no bolso. Antônio ficava muito divertido vendo-me consultar constantemente. Eles subiram a escadaria principal e Júlia sentiu a maciez do tapete persa sob seus pés, tão diferente dos pisos frios e duros aos quais estava acostumada. As paredes do corredor do segundo andar eram adornadas com fotografias em preto e branco que pareciam retratar a família Navarro através das gerações. Homens de aparência séria usando ternos impecáveis, mulheres elegantes com joias deslumbrantes, crianças posando formalmente em jardins elaborados. "Esta é sua família?", perguntou Júlia, parando em frente a uma fotografia particularmente impressionante de um casal de meia-idade numa varanda que ela reconheceu como sendo da própria mansão. "Meus pais", Roberto confirmou, uma sombra passando por seus olhos. "Eles construíram os alicerces do que se tornou nosso império empresarial. Morreram num acidente de carro quando eu tinha 28 anos. Ele fez uma pausa. "Foi quando herdei tudo isso e a responsabilidade que vem junto." "Sinto muito", Júlia disse suavemente, tocando brevemente seu braço num gesto de conforto instintivo. O contato físico a surpreendeu. Ela normalmente não era uma pessoa fisicamente demonstrativa, especialmente com estranhos, mas havia algo em Roberto que a fazia sentir como se pudesse oferecer conforto sem medo de rejeição. "Obrigado", ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua por um momento antes de continuar pelo corredor. Helena estava estudando na Europa na época. Ela nunca se recuperou completamente da perda deles. Acho que foi aí que começou... Sua voz se perdeu, deixando a frase inacabada. Mas Júlia compreendeu que ele estava se referindo aos problemas que eventualmente levaram à morte da irmã. Eles pararam em frente a uma porta de madeira entalhada com detalhes dourados. "E este é o seu quarto", anunciou Roberto, abrindo a porta com um floreio teatral que a fez sorrir apesar de sua ansiedade. O quarto azul era maior que a casa inteira onde Júlia havia crescido. As paredes eram pintadas num tom de azul celeste suave que imediatamente transmitia tranquilidade, complementado por móveis de madeira clara e tecidos em tons de creme e dourado. A cama era imensa, coberta por um cobertor de seda que parecia flutuar como uma nuvem, e estava cercada por pelo menos 6 travesseiros de diversos tamanhos. Uma poltrona de leitura ficava posicionada próxima às janelas francesas que se abriam para uma varanda privativa com vista para os jardins, onde rosas brancas escalavam treliças elaboradas. "Isto é, não posso aceitar isso", Júlia sussurrou, suas mãos cobrindo a boca em choque genuíno. "É demasiado, é muito mais que qualquer coisa que eu poderia sonhar." Roberto observou sua reação com satisfação evidente. "Júlia, você merece ser tratada com dignidade e conforto, especialmente agora que está carregando uma vida." Ele se dirigiu até as janelas e as abriu, permitindo que a brisa vespertina carregada com o perfume das rosas invadisse o quarto. Este lugar não fazia sentido quando era só eu aqui. Agora, pela primeira vez em anos, sinto que tem propósito. O comentário a pegou de surpresa por sua honestidade crua. Júlia olhou para Roberto, este homem poderoso que poderia ter qualquer coisa que desejasse, e viu algo em seus olhos que reconheceu: solidão. Apesar de toda sua riqueza e sucesso, ele estava tão isolado em seu mundo quanto ela havia estado no dela. "Roberto", disse ela lentamente, "você tem certeza sobre isso?"
sobre me ter aqui? Porque uma vez que eu disser sim, uma vez que aceitar sua generosidade, não vou querer ir embora tão cedo. A confissão saiu mais vulnerável do que ela pretendia, mas era a verdade pura. Ele se virou para encará-la completamente, seus olhos escuros, intensos e determinados. Júlia, desde que te encontrei naquela praça, esta casa parou de parecer uma prisão dourada e começou a parecer um lar de verdade. Se você quiser ficar, depois que o bebê nascer, será bem-vinda. Se quiser reconstruir sua vida aqui, eu apoiarei completamente. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você trouxe humanidade de volta para um lugar que havia esquecido o que significa estar realmente vivo. As lágrimas brotaram nos cantos dos olhos de Júlia, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas de gratidão em vez de desespero. Obrigada, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Obrigada por me dar uma chance quando ninguém mais deu. Roberto se aproximou e, surpreendentemente, a envolveu num abraço paternal que ela não esperava. O gesto foi tão natural, tão reconfortante, que Júlia sentiu como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, ela se sentia verdadeiramente segura. Agora, disse ele, se afastando com um sorriso caloroso, que tal descansar um pouco antes do jantar? Dona Carmen deve ter deixado algumas roupas no armário para você escolher. E amanhã começaremos a cuidar adequadamente de você e do bebê. Júlia assentiu, ainda absorvendo a realidade de sua nova situação. Quando Roberto fechou a porta e ela ficou sozinha no quarto luxuoso, colocou a mão sobre a barriga e murmurou para o bebê. Parece que nossa sorte finalmente mudou, meu amor. Agora vamos ter um lar de verdade. Ela se aproximou da janela e olhou para os jardins banhados pela luz dourada do entardecer. Pela primeira vez em meses, Júlia permitiu-se sonhar com um futuro onde ela e seu filho poderiam ser felizes e seguros. E enquanto o perfume das rosas invadia o quarto, ela soube que sua vida havia mudado para sempre. Desta vez, para melhor. A primeira semana na mansão, Navarro passou como um sonho dourado para Júlia. Ela acordava todas as manhãs envolvida em lençóis de seda que cheiravam a lavanda francesa, com o sol matinal filtrando através das cortinas de linho creme e o som melodioso dos pássaros nos jardins, substituindo o barulho brutal do trânsito que a acompanhara durante toda a sua vida. O café da manhã chegava pontualmente às 8 horas numa bandeja de prata polida, trazida por uma jovem funcionária chamada Lúcia, que sempre sorria timidamente e perguntava se estava tudo ao gosto da senhorita. Mas foi quando os primeiros comentários maldosos começaram a circular pela alta sociedade que Júlia percebeu que sua presença na mansão não passaria despercebida por muito tempo. A descoberta veio através de uma conversa acidental que ouviu entre Dona Carmen e outra funcionária no corredor. A imprensa está começando a fazer perguntas, sussurrava Dona Carmen com um tom conspiratório. Ontem mesmo, uma repórter daquela revista de fofocas ligou querendo saber sobre a moça misteriosa que está morando aqui. Disse que tinha fontes confiáveis. E o que a senhora respondeu? Perguntou a outra voz curiosa. Que não temos nada a declarar, obviamente. Mas você sabe como é essa gente. Eles não desistem facilmente. E quando descobrirem que ela está grávida... Dona Carmen deixou a frase no ar, carregada de implicações sombrias. Júlia sentiu seu estômago se revirar. Encostou-se na parede do corredor, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela havia sido tão absorvida pela sensação de segurança e conforto que não considerara as consequências sociais de sua presença ali. Roberto era um dos homens mais ricos e influentes do país. Obviamente, sua vida privada seria objeto de interesse público constante. Naquela tarde, durante o almoço no terraço dos fundos,
Júlia decidiu abordar o assunto diretamente. Roberto estava lendo alguns documentos empresariais enquanto comia, mas ela notou que ele parecia mais tenso que o usual, com pequenas rugas de preocupação marcando sua testa. Roberto, começou ela, brincando nervosamente com o guardanapo de linho. Ouvi Dona Carmen comentando sobre repórteres fazendo perguntas. Sobre mim. Ele ergueu os olhos dos papéis, sua expressão se endurecendo imperceptivelmente. Não se preocupe com isso. Tenho uma equipe jurídica excelente que cuida de questões de privacidade. Mas, e se descobrirem sobre minha situação? Sobre eu estar grávida? Sobre como nos conhecemos? Júlia sentiu sua voz ficar mais aguda, com a ansiedade crescente. Isso pode prejudicar sua reputação, seus negócios. Roberto dobrou cuidadosamente os documentos e os colocou de lado, dedicando toda a sua atenção a ela. Júlia, minha reputação foi construída sobre décadas de trabalho honesto e decisões éticas. Se algumas pessoas escolherem julgar-me por ajudar uma jovem em necessidade, isso diz mais sobre o caráter delas que sobre o meu. Mas você não entende, ela insistiu, sua voz carregada de frustração e medo. Eu não sou como as mulheres do seu círculo social. Sou uma garota pobre, grávida, sem família. Eles vão dizer que sou uma aproveitadora, que estou tentando me aproveitar de você. Roberto se inclinou para a frente, seus olhos intensos fixos no rosto dela. E você se importa com o que essas pessoas pensam? A pergunta a pegou de surpresa. Eu me importo com o que podem fazer para você. Com como isso pode afetar tudo que você construiu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu nos lábios de Roberto. Sabe o que mais me impressiona em você, Júlia? Mesmo agora, quando finalmente tem segurança e conforto, você ainda está preocupada com o bem-estar de outras pessoas, ao invés do seu próprio. Antes que ela pudesse responder, Antônio apareceu no terraço com uma expressão grave. Senhor Navarro, peço desculpas pela interrupção, mas há uma situação que requer sua atenção imediata. Roberto suspirou, claramente contrariado. O que é agora, Antônio? A senhora Beatriz Mendoza está aqui. Ela insiste em falar com o senhor pessoalmente e, bem, ela parece estar ciente da presença da senhorita Júlia na propriedade. O nome causou uma reação imediata em Roberto. Suas mandíbulas se contraíram e ele fechou os punhos sobre a mesa. Beatriz está aqui? Agora? Quem é Beatriz? Perguntou Júlia, sentindo instintivamente que essa mulher representava algum tipo de ameaça. Minha ex-noiva, Roberto respondeu secamente. Terminamos há 2 anos, mas ela ocasionalmente aparece quando acha que pode ganhar algo com isso. Ele se levantou da cadeira, sua postura se tornando mais rígida e formal. Antônio, diga a ela que estou ocupado. Já tentei, senhor, mas ela disse que não sairá até conversar com o senhor. E há fotógrafos do lado de fora do portão. Roberto praguejou baixinho. Claro que há. Ela sempre foi dramática. Ele olhou para Júlia com uma expressão de proteção feroz. Júlia, suba para seu quarto e fique lá até eu resolver isso. Não, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Se essa mulher está aqui por minha causa, então eu deveria enfrentá-la. Absolutamente não. Beatriz pode ser desagradável quando quer. Não vou expor você a isso. Mas Júlia já estava se levantando da cadeira. Roberto, eu não posso me esconder para sempre. Se vou morar aqui, se vou fazer parte de sua vida, então preciso aprender a lidar com situações como esta. Roberto hesitou, claramente dividido entre seu instinto protetor e o reconhecimento de que Júlia tinha um ponto válido. Está bem, mas eu fico ao seu lado o tempo todo, e se as coisas ficarem desagradáveis, você sai imediatamente. Eles caminharam juntos até a sala de estar principal, onde uma mulher deslumbrante de aproximadamente 35 anos os aguardava.
Beatriz Mendoza era tudo que Júlia não era. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente penteados e usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que um carro. Suas joias eram discretas, mas claramente caríssimas, e ela carregava uma bolsa de couro que Júlia reconheceu de revistas de moda, como sendo de uma marca europeia exclusiva. Roberto, querido, Beatriz disse com uma voz melodiosa que gotejava falsa doçura. Que alegria vê-lo novamente. Seus olhos, porém, estavam fixos em Júlia, com uma intensidade calculista que a fez se sentir como um inseto sob um microscópio. Beatriz, Roberto respondeu friamente. Não esperava vê-la, e certamente não esperava que trouxesse a imprensa junto. Beatriz riu, um som cristalino que não chegava aos seus olhos. Os fotógrafos me seguiram, querido. Você sabe como são curiosos sobre nossa história. Ela fez uma pausa teatral antes de continuar. Mas imagino que agora tenham uma nova história muito mais interessante para contar. Seu olhar se dirigiu novamente para Júlia, desta vez com uma avaliação abertamente hostil. E esta deve ser sua nova protegida. Júlia, não é? Os rumores chegaram até mim, é claro. Uma jovem grávida, sem família, que você recolheu das ruas como um gatinho abandonado. Júlia sentiu as bochechas queimarem de raiva e humilhação, mas conseguiu manter a voz calma. Prazer conhecê-la, senhora Mendoza. Oh, que educada! Beatriz sorriu, mas havia veneno em sua expressão. Diga-me, querida, quanto tempo acha que durará essa caridade toda? Roberto sempre foi generoso com suas causas sociais, mas ele se cansa rapidamente quando a novidade passa. Beatriz, a voz de Roberto cortou o ar como uma lâmina, carregada de advertência perigosa. O quê, querido? Apenas estou sendo realista. Esta menina precisa entender a situação em que se meteu. Beatriz se aproximou de Júlia, sua perfume caro invadindo o espaço pessoal dela. Você realmente acha que um homem como Roberto Navarro vai se contentar em brincar de papai adotivo para o filho de outro homem? Que vai arriscar sua posição social por uma garota que mal conhece? As palavras atingiram Júlia como socos físicos, porque ecoavam exatamente os medos que ela vinha tentando suprimir. Ela olhou para Roberto, procurando por negação ou reasseguramento, mas viu apenas fúria controlada direcionada a Beatriz. Já chega, disse Roberto, sua voz baixa, mas perigosa. Você disse o que veio dizer. Agora saia da minha casa. Beatriz sorriu triunfantemente, claramente satisfeita por ter causado o desconforto que pretendia. Claro, querido, mas não se preocupe. Tenho certeza de que nos veremos em breve, especialmente quando a imprensa começar a fazer as perguntas certas sobre sua nova arranjo doméstico. Ela se dirigiu para a porta, mas parou para dar uma última olhada em Júlia. Um conselho, querida. Aproveite enquanto dura. Homens como Roberto não se comprometem com projetos de caridade por muito tempo. Quando Beatriz finalmente saiu, deixando atrás de si apenas o eco de seus saltos no mármore e o aroma persistente de seu perfume caro, Júlia se deixou cair numa poltrona próxima. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela sentia como se todas suas inseguranças tivessem sido expostas sob uma luz cruel e implacável. Roberto se aproximou dela, sua expressão suavizando imediatamente. Júlia, não escute nada do que ela disse. Beatriz é uma mulher amarga que não suporta ver outras pessoas felizes. Mas e se ela estiver certa? Júlia sussurrou, sua voz mal audível. E se você realmente se cansar de mim? E se eu for só mais uma das suas obras de caridade? Roberto se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos nas dele. Olhe para mim, Júlia. Olhe nos meus olhos. Quando ela finalmente o fez, ele continuou com uma intensidade que não admitia dúvidas. Você não é caridade. Você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida nos últimos 15 anos. E eu vou provar isso para você. Não importa quantas Beatrizes apareçam tentando nos separar.
3 meses haviam se passado desde o confronto com Beatriz, e a barriga de Júlia agora se mostrava numa curva suave, mas inconfundível, sob seus vestidos de maternidade, cuidadosamente escolhidos por Dona Carmen. A governanta gradualmente havia se tornado menos hostil, especialmente depois de presenciar como Roberto sorria genuinamente pela primeira vez em anos sempre que estava perto de Júlia. Ainda havia uma formalidade respeitosa entre elas, mas o gelo inicial havia derretido consideravelmente. Era uma manhã de quinta-feira, quando Roberto apareceu no quarto de Júlia, com uma expressão misteriosa e um envelope em suas mãos. Ela estava sentada na poltrona próxima à janela, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil que ele havia comprado para ela na semana anterior, aproveitando a luz suave que filtrava através das cortinas de renda. "Tenho uma surpresa para você", disse ele, o sorriso brincando nos cantos de sua boca de uma forma que a fazia suspeitar que ele estava tramando algo especial. "Que tipo de surpresa?" Júlia perguntou, marcando a página do livro com cuidado antes de fechá-lo. "Você sabe que não gosto quando gasta dinheiro desnecessário comigo." Roberto riu suavemente, um som que ela havia aprendido a amar durante esses meses de convivência. "Esta é diferente. É algo que precisamos fazer juntos hoje." Ele estendeu o envelope para ela. "Abra." Com dedos curiosos, Júlia rasgou delicadamente o envelope e retirou um cartão elegante. Quando leu o conteúdo, seus olhos se arregalaram de surpresa e emoção. Era um agendamento para um ultrassom 4D no melhor centro de medicina fetal da cidade. "Roberto", sua voz saiu embargada, "mas eu já fiz o ultrassom do mês passado. O médico disse que estava tudo normal." "Este é diferente", ele explicou, sentando-se na borda da cama próximo à poltrona dela. "É um exame especial, onde podemos ver o rosto do bebê com detalhes incríveis. Podemos descobrir se é menino ou menina, se você quiser." E ele hesitou por um momento, como se não tivesse certeza de como expressar seus sentimentos. "Eu gostaria muito de estar lá, quando você ouvir o coraçãozinho dele pela primeira vez de verdade." As lágrimas brotaram nos olhos de Júlia instantaneamente. Durante todos esses meses, Roberto havia sido atencioso e cuidadoso, mas ela sempre sentiu que ele mantinha uma certa distância emocional do bebê, como se não quisesse se envolver demais numa situação que não era tecnicamente sua responsabilidade. Este convite representava algo muito mais profundo. "Você tem certeza?" perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Não se sente obrigado só porque estou morando aqui." Dundes, Roberto se inclinou para a frente, pegando as mãos dela entre as suas com uma delicadeza que sempre a surpreendia em um homem tão poderoso nos negócios. "Júlia, nos últimos 3 meses eu te vi transformar esta casa fria num lar verdadeiro. Vi você ler livros sobre maternidade até altas horas. Vi você conversar com sua barriga quando acha que ninguém está olhando. Vi você se preocupar se está comendo direito para o bebê crescer saudável." Sua voz se tornou mais suave, mais íntima. "Esse bebê pode não carregar meu DNA, mas já faz parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível." O centro médico era um prédio moderno e elegante, com salas de espera que mais pareciam lobbies de hotéis 5 estrelas. Júlia se sentia ligeiramente intimidada pelo ambiente requintado, mas a presença constante de Roberto ao seu lado a tranquilizava. Ele havia insistido em acompanhá-la até mesmo nos corredores, sua mão firme no braço dela, oferecendo suporte silencioso. "Senhora Júlia Santos", chamou uma enfermeira sorridente, vestindo scrubs azuis imaculados. "Podem me acompanhar, por favor." A sala do ultrassom era equipada com tecnologia de última geração. O aparelho parecia algo saído de um filme de ficção científica, com monitores enormes e controles digitais que piscavam suavemente.
A médica, doutora Fernanda, era uma mulher de meia idade, com um sorriso caloroso e mãos extremamente gentis. Então, papai e mamãe estão prontos para conhecer seu bebê? Perguntou ela, enquanto ajudava Júlia a se acomodar na maca acolchoada. Júlia abriu a boca para corrigir a suposição, mas Roberto respondeu antes que ela pudesse falar. Mais do que prontos, disse ele, sua voz carregada de uma emoção que ela nunca havia ouvido antes. Quando o gel gelado tocou sua barriga, Júlia segurou instintivamente a mão de Roberto. Ele respondeu, apertando seus dedos, seus olhos fixos no monitor que ainda mostrava apenas linhas confusas e sombras indistintas. Vamos ver aqui, murmurou doutora Fernanda, movendo o transdutor lentamente sobre a pele esticada. Ah, aqui está nosso pequeno. Que posição perfeita para as fotos. De repente, o monitor ganhou vida com uma imagem surpreendentemente clara. Júlia pôde ver distintamente o perfil delicado de um rostinho, completo com nariz pequeno e lábios bem formados. O bebê parecia estar chupando o dedinho numa pose adorável que fez seu coração acelerar violentamente. Meu Deus! Sussurrou Roberto, sua voz rouca de emoção. Olhe para esse rosto perfeito. E aqui está o coração, disse a médica, ajustando os controles. De repente, a sala se encheu com um som rítmico e forte. Tum, 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 tum. O coração do bebê batendo numa cadência constante e vigorosa. Foi nesse momento que Júlia viu algo extraordinário acontecer. Roberto, este homem que sempre mantinha controle absoluto sobre suas emoções, que dirigia empresas e tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, começou a chorar silenciosamente. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ele escutava o coração daquela criança que estava crescendo na mulher que havia salvado numa praça fria meses atrás. É um menino, anunciou doutora Fernanda com um sorriso radiante. Um menino muito saudável e ativo. Um menino, Júlia repetiu, maravilhada, sua própria voz embargada pelas lágrimas. É um menino, Roberto. Ele se inclinou sobre a maca e, pela primeira vez, colocou sua mão grande e calorosa diretamente sobre a barriga dela, exatamente onde o transdutor havia mostrado a cabeça do bebê. Olá, pequeno guerreiro, sussurrou, sua voz tão baixa que apenas Júlia conseguiu ouvir. Papai está aqui. A palavra papai atingiu Júlia como um raio. Ela olhou para Roberto, seus olhos arregalados de surpresa e algo que poderia ser esperança. Ele percebeu o que havia dito e, por um momento, pareceu vulnerável de uma forma que ela nunca havia presenciado. Desculpe se presumi demais, começou ele. Mas Júlia o interrompeu colocando sua mão sobre a dele, ainda apoiada em sua barriga. Não, disse ela firmemente. Não se desculpe. Ele já tem um pai biológico que o abandonou antes mesmo de nascer. Mas se você quiser ser o papai dele de verdade... Sua voz falhou por um momento antes de continuar. Não conheço ninguém no mundo que eu gostaria mais que fosse o pai do meu filho. Roberto se inclinou e beijou sua testa ternamente, um gesto tão cheio de promessa e proteção que Júlia sentiu como se seu coração fosse explodir de gratidão e algo mais profundo que ela ainda não estava pronta para nomear. Posso imprimir algumas fotos para vocês levarem para casa? Ofereceu o doutor. Fernanda, claramente emocionada por testemunhar aquele momento íntimo. Por favor, respondeu Roberto imediatamente. Queremos todas as fotos possíveis. Enquanto a médica preparava as impressões, Roberto se virou completamente para Júlia, seus olhos ainda úmidos, mas brilhando com uma determinação feroz. Júlia, eu quero que você saiba que isso não é impulso ou piedade. Desde o dia que te encontrei naquela praça, minha vida ganhou um significado que eu nem sabia que estava faltando. Roberto, deixe-me terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Este bebê, nosso filho, ele vai crescer conhecendo apenas amor e segurança.
Ele nunca vai se perguntar se é desejado, nunca vai sentir que não tem lugar no mundo. E você? Ele pausou, procurando as palavras certas. Você nunca mais vai estar sozinha, não enquanto eu estiver vivo. As fotografias do ultrassom foram impressas em papel fotográfico de alta qualidade, mostrando o rostinho sereno do bebê em detalhes surpreendentes. Roberto segurou as imagens como se fossem tesouros inestimáveis, estudando cada linha e curva do rosto de seu futuro filho. Na volta para casa, eles dirigiram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro que se desdobrava diante deles. Júlia observava Roberto pelo canto do olho, notando como ele sorria involuntariamente sempre que olhava para as fotos do ultrassom apoiadas no painel do carro. "Como vamos chamá-lo?" perguntou ela de repente. Roberto considerou a pergunta seriamente. "Que tipo de nome você imagina para ele?" "Algo forte", Júlia respondeu sem hesitar. "Algo que mostre que ele é desejado e amado, apesar de como começou sua história." "Gabriel", disse Roberto após um momento de reflexão, "significa fortaleza de Deus, e Miguel como segundo nome, quem é como Deus." "Gabriel Miguel", Júlia testou o nome, sentindo como soava natural em sua língua. "Gabriel Miguel Navarro." Roberto parou o carro suavemente no semáforo e se virou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e determinação. "Se você concordar em se casar comigo, ele pode levar meu sobrenome oficialmente." O mundo pareceu parar. Júlia o encarou sem conseguir processar completamente o que acabara de ouvir. "Você está me pedindo em casamento?" "Estou pedindo para você considerar a possibilidade", Roberto disse cuidadosamente. "Não agora, não enquanto você ainda está processando tudo isso. Mas quero que saiba que minha intenção é ser uma presença permanente na vida de vocês dois." Enquanto o semáforo mudava para verde e eles continuavam o caminho para casa, Júlia colocou a mão sobre a barriga onde Gabriel crescia, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem ser uma família de verdade. Os primeiros sinais do trabalho de parto começaram numa madrugada fria de setembro, quando Júlia acordou com uma dor surda nas costas que rapidamente evoluiu para contrações regulares. Já eram quase 6 meses desde que Roberto havia feito sua proposta indireta de casamento. 6 meses de convivência cada vez mais íntima, onde eles haviam construído uma rotina doméstica que se parecia suspeitosamente com a de um casal apaixonado, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear os sentimentos que cresciam entre eles. "Roberto", ela chamou baixinho, batendo na porta do quarto dele às 3 da madrugada. "Acho que é hora." A porta se abriu instantaneamente, revelando Roberto completamente desperto, como se ele estivesse esperando por esse momento há semanas. Seus cabelos estavam despenteados e ele usava apenas uma camiseta e calças de pijama, mas seus olhos estavam alertas e focados. "As contrações estão regulares?" perguntou ele, já se dirigindo para o armário para pegar roupas apropriadas. "A cada 5 minutos nos últimos 20 minutos, Júlia respondeu, apoiando-se no batente da porta, quando outra onda de dor a atingiu. "E estão ficando mais fortes." Roberto estava ao seu lado em segundos, seu braço firme ao redor de sua cintura, oferecendo suporte. "Vamos para o hospital agora. A mala já está no carro há 2 semanas." A viagem até o hospital foi uma mistura de ansiedade e expectativa. Roberto dirigia com cuidado redobrado, uma das mãos no volante e a outra segurando firmemente a de Júlia sempre que as contrações chegavam. Ela observava seu perfil tenso na penumbra do carro, notando como ele mordia o lábio inferior sempre que ela gemia de dor. "Você está nervoso", ela comentou entre uma contração e outra. "Apavorado", ele admitiu sem hesitar. "E se algo der errado? E se eu não souber como ajudar?" Júlia apertou sua mão mais forte.
Você já me ajudou mais do que qualquer pessoa na minha vida inteira. E vai continuar ajudando, porque é isso que você faz. Cuida das pessoas que ama. A palavra ama pairou no ar entre eles, carregada de significado que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente naquele momento. O hospital particular havia sido preparado para sua chegada. Doutora Fernanda, que havia acompanhado toda a gestação, estava esperando na entrada da maternidade com uma equipe completa. Júlia foi imediatamente levada para um quarto privativo que mais parecia uma suíte de hotel, com paredes em tons suaves e equipamentos médicos discretamente posicionados. "Como estamos, mamãe?" perguntou a médica enquanto examinava Júlia. "Dilatação de 4 centímetros. Ainda temos algumas horas pela frente." Roberto não saiu do lado da cama nem por um minuto. Quando as contrações se intensificaram, ele segurava a mão de Júlia, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. Quando ela precisava caminhar para acelerar o trabalho de parto, ele caminhava com ela pelos corredores, seu passo se ajustando perfeitamente ao ritmo dela. "Você não precisa ficar aqui o tempo todo", Júlia disse durante uma pausa entre contrações, notando as olheiras que começavam a se formar sob os olhos dele. "Pode ir para casa descansar um pouco." "Não vou a lugar nenhum", Roberto respondeu com firmeza absoluta. "Prometi que estaria aqui para vocês dois, e é exatamente onde vou ficar." As horas se arrastaram com intensidade crescente. Júlia experimentou todos os estágios do trabalho de parto, do desconforto inicial até a dor intensa que a fazia questionar se seria capaz de suportar. Mas sempre que sentia que ia desistir, olhava para Roberto e via uma determinação inabalável em seus olhos que a inspirava a continuar. "Está quase na hora", anunciou doutora Fernanda após mais um exame. "Dilatação completa. Vamos conhecer esse bebê." O momento do nascimento foi simultaneamente o mais intenso e o mais transcendente da vida de Júlia. Com Roberto segurando uma de suas mãos e sussurrando encorajamentos constantes, ela fez força com toda a energia que restava em seu corpo exausto. "Posso ver a cabeça", exclamou a médica. "Mais uma contração, Júlia. Você consegue." E então, num momento que pareceu durar uma eternidade e ao mesmo tempo passar num piscar de olhos, Gabriel Miguel veio ao mundo. Seu primeiro choro foi forte e indignado, preenchendo a sala com o som mais belo que qualquer um dos presentes já havia escutado. "É perfeito", sussurrou Roberto, suas lágrimas caindo livremente enquanto observava o bebê sendo limpo e avaliado pela equipe médica. "Olhe para ele, Júlia. Nosso filho é perfeito." Quando Gabriel foi finalmente colocado no peito de Júlia, Roberto se inclinou sobre ambos, criando um pequeno círculo íntimo de família. O bebê parou de chorar quase imediatamente, como se reconhecesse as vozes que havia escutado durante meses no útero. "Olá, meu amor", Júlia murmurou, suas lágrimas de alegria pingando no cabelo escuro do bebê. "Finalmente podemos nos conhecer." Roberto estendeu um dedo cuidadoso que Gabriel imediatamente agarrou com sua pequena mão. "Ele é forte", disse Roberto, maravilhado. "Olhe como segura firme." As próximas horas passaram numa névoa dourada de felicidade e exaustão. Gabriel pesava 3,4 kg. Tinha 10 dedos nas mãos e 10 nos pés, e já demonstrava uma personalidade determinada que fazia as enfermeiras rirem com seus protestos vigorosos sempre que era incomodado. Foi na manhã seguinte, quando Júlia acordou de um sono reparador para encontrar Roberto sentado na poltrona, ao lado da cama com Gabriel dormindo peacefully em seus braços, que ela soube com certeza absoluta que estava completamente apaixonada por aquele homem extraordinário. Roberto estava cantarolando baixinho uma canção de ninar que ela não reconheceu, sua voz grave criando uma melodia suave que parecia acalmar tanto o bebê quanto seu próprio coração acelerado.
Havia algo profundamente tocante em ver um homem tão poderoso e controlado completamente rendido a um bebê de poucas horas de vida. Ele gosta da sua voz, ela comentou suavemente. Roberto ergueu os olhos, um sorriso radiante iluminando seu rosto cansado. Estava contando para ele sobre sua mamãe corajosa, sobre como ela é a mulher mais forte que eu já conheci. Roberto, Júlia começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me falar primeiro, disse ele, ajustando Gabriel cuidadosamente em seus braços. Ontem à noite, segurando nosso filho pela primeira vez, eu percebi algo que deveria ter reconhecido há meses. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Eu te amo, Júlia. Não como um benfeitor ama sua protegida, não como alguém que sente pena. Eu te amo como um homem ama a mulher que transformou sua vida em algo que vale a pena viver. O coração de Júlia parou por um momento antes de acelerar violentamente. Roberto. E eu amo este menino como se tivesse ajudado a criá-lo desde o primeiro momento. Ele continuou, olhando para Gabriel com ternura infinita. Ele é meu filho em todos os sentidos que realmente importam. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Eu também te amo, sussurrou. Tem sido tão difícil esconder isso, fingir que meus sentimentos eram apenas gratidão. Roberto se levantou cuidadosamente e se aproximou da cama. Gabriel ainda dormindo em seus braços. Então não precisamos mais fingir nada. Ele se inclinou e beijou Júlia suavemente. Um beijo cheio de promessa e amor, que selou algo fundamental entre eles. Quando se separaram, Gabriel abriu seus pequenos olhos escuros e os encarou como se aprovasse completamente o que acabara de presenciar. Acho que ele gosta da ideia de termos uma família de verdade. Júlia riu baixinho. Então, é melhor tornarmos isso oficial, Roberto disse, sua voz carregada de determinação e amor. Casa comigo, Júlia. Não porque você precisa de um lugar para morar ou porque Gabriel precisa de um pai. Casa comigo porque me ama e porque quero passar o resto da minha vida provando que mereço o amor de vocês dois. Sim, ela respondeu sem hesitação. Sim, eu caso com você. Naquele momento, com Gabriel dormindo peacefully nos braços do homem que escolhera ser seu pai, e com a promessa de um futuro construído sobre amor real, ao invés de circunstâncias desesperadas, Júlia soube que todas as dificuldades que havia enfrentado valeram a pena. Ela havia encontrado não apenas um lar, mas uma família verdadeira. Do lado de fora da janela, o sol da manhã banhava o mundo em luz dourada, como se o próprio universo estivesse celebrando o nascimento não apenas de Gabriel, mas de uma nova família formada por escolha, amor e a determinação inabalável de transformar um encontro casual numa praça fria na fundação de uma vida inteira de felicidade.